comecei a minha vida profissional no governo, há 30 anos atrás, pelo setor elétrico, e tive a oportunidade de viver um momento rico do setor elétrico, de transformação dos marcos regulatórios do setor elétrico na década de 90, depois de ter vivido o período da hiperinflação na década de 80 e um momento em que vários dos setores de infraestrutura no país tiveram dificuldades de funcionamento. A experiência em revisão de marcos regulatórios começou pela Lei 8631, lá nos idos de 93, quando foi necessário uma reformatação da regulamentação do setor elétrico, que é uma das mais antigas, né, no Brasil, ou seja, o plano de contas que deu origem à regulamentação do setor de energia elétrica de 1934, junto com o Código de Águas. A década de 90 começou pelo setor elétrico e passou por diversos outros setores até os anos 2000, na medida em que você precisou criar condições para que o setor privado fosse complementando e substituindo gradualmente o esforço que o país fez ao longo da década de 70 e 80 de montar a sua infraestrutura, valendo-se aí de alguns mecanismos de poupança compulsória, na medida em que poupança pública é sempre uma dificuldade da nossa sociedade, que padece até hoje. Culturalmente, aliás, o brasileiro, né, o governo e a pessoa física brasileira não é adepto da poupança, né? Não, não é. E assim, nós somos um país jovem, e um país jovem tem que investir muito, como qualquer pessoa, né? A demanda por investimentos é muito alta, na medida em que você está construindo toda uma infraestrutura ainda que outras nações tiveram aí 200, 300 anos de construção. E a gente tem que fazer isso num curto espaço de tempo, que é um país continental, em que a necessidade de investimentos ela é permanente, crescente, e vem aumentando na medida em que nós vivemos uma situação hoje em que aquela infraestrutura original do século XIX, de portos, estradas, ferrovias, em outras nações passam hoje, como é o caso dos Estados Unidos e Europa, por processos de revisão. Um porto mais automatizado, uma estrada com itens de segurança que a gente ainda não tem aqui, o setor elétrico mais automatizado, com novas fontes de energia que precisam entrar, e está colocado para a sociedade brasileira o desafio de fazer a complementação da sua infraestrutura, vamos dizer assim, do século XIX, que nós ainda não acabamos de fazer, e já temos que fazer e repor essa infraestrutura, né? No setor de telecom, por exemplo, você ainda tem gente no país que não tem acesso à telefonia. No setor de energia elétrica, você ainda tem, infelizmente, pessoas no interior do país que não têm acesso à energia elétrica. No entanto, eu já preciso implantar a rede 4G, eu já preciso implantar novos grids de fibra ótica. O marco regulatório, ele sempre vai ser dinâmico, tá? Por quê? Porque eu estou regulando coisas que se alteram, tá? Vou citar de novo o caso do setor elétrico. Quando eu comecei, eu sou velho, né? Quando eu comecei no setor elétrico, geração era verticalizada, né? Geração era regulada, não existia competição na geração e nem mesmo existia o segmento de comercialização de energia como eu tenho hoje, as corretoras, as comercializadoras de energia. Na década de 90... Chamado mercado livre de energia. Chamado mercado livre de energia. Na década de 90, com a implementação de algoritmos de sistemas telecomandados e a possibilidade de eu construir os leilões de energia, houve a possibilidade de estabelecer competição no setor de geração e, mais do que isso, se criar o mercado livre de energia. Se você pegar ali pelos anos dos anos 90, não fomos só nós que mudamos o nosso marco regulatório no setor de energia. Você pegava o mapa mundi e eu tinha 100 países, literalmente, mexendo na sua legislação. Por quê? Porque a base técnica mudou e era possível ter competição na geração de energia elétrica. Nesse momento você muda o marco regulatório. Como pode acontecer no setor de telefonia, mesmo no setor de transportes, de mobilidade urbana, em que, ao longo de 30 anos, uma nova tecnologia, uma nova tecnologia até gerencial me permite e me exige mudanças no marco regulatório. Então, quando a gente fala marco regulatório, no sentido de que eu sempre vou negociar, tá, mudanças que se fazem necessárias,
respeitando o contrato que nós pactuamos. Todo projeto de infraestrutura, seja ele de infraestrutura econômica ou infraestrutura social, né, ele é um projeto que envolve muitos estudos e são estudos multidisciplinares. Eu preciso entender as demandas de mercado, eu preciso fazer estimativas na área de engenharia, na área de meio ambiente, eu preciso fazer uma valoração econômico-financeira, eu preciso entender quais são as linhas de crédito que eu tenho, eu preciso entender quais são as estruturas de garantia para essas linhas de crédito, eu preciso entender seguros, eu preciso entender toda a parte jurídica e eu preciso entender toda a infraestrutura, a legislação infralegal e a legislação que afeta esse contrato. Tá? Não existe projeto de infraestrutura que você faça em pouco tempo. Eu, às vezes, escuto as pessoas dizendo assim, poxa, então, até que enfim vão botar essa linha de metrô, eu estou escutando essa história há muito tempo. E dá essa impressão de que você não vem trabalhando nisso. Tá? Não é verdade, né? Se você pegar no setor elétrico, pensando numa grande hidrelétrica, entre eu começar a estudar a bacia e gerar a primeira unidade de energia, eu posso levar 8, 9, talvez 10 anos colocando esse projeto de pé. Uma linha de metrô, entre eu começar a estudar e efetivamente colocar o primeiro carro rodando, eu vou levar 4, talvez 5, talvez 6 anos até colocar isso de pé. Então, como são investimentos muito complexos e mais, né, eles envolvem uma questão contratual, eles envolvem hoje com as PPPs recursos de governo, e aí eu tenho que olhar também, né, a disponibilidade do governo para me ofertar garantia, para cumprir com aqueles compromissos de contraprestação, às vezes ao longo de 20, 30 anos, e preciso entender também o preço que eu posso cobrar, dada a disponibilidade de renda da população e o serviço que eu vou prestar. Mais do que isso, eu vou ter que ter a garantia de que, como investidor, eu vou conseguir prestar o serviço ao longo de 20, 30 anos dentro dos parâmetros de performance de entrega daquele serviço que me são exigidos pelo contrato. Isso não é uma tarefa fácil, uma tarefa que exige dezenas de pessoas trabalhando. Muitas vezes a gente integra, né, e isso é frequente, você integra o trabalho de equipes diferentes que precisam ser apresentadas de maneira homogênea e defendidas em audiências públicas, em consultas públicas, porque não existe praticamente investimento em infraestrutura que não passe por uma audiência, uma consulta pública em que a população seja ouvida, né? Tem a questão das desapropriações depois, tem a questão hoje importantíssima da regulamentação ambiental, e você não hoje, e eu diria para você que graças a Deus, né, a gente tem uma regulamentação ambiental que precisa de melhorias sim, em especial na parte de licenciamentos. A gente precisa criar mecanismos novos que agilizem os processos de licenciamentos, né? Mas a qualidade do ar e a preservação da água, e água hoje eu acho que está todo mundo bastante ligado de que ela é um recurso escasso, né? Diria você que elas são beneficiadas hoje pelo fato de a gente ter uma legislação ambiental rigorosa. O que a gente precisa evoluir, talvez, né, é no sentido de mostrar para as pessoas que, primeiro, não é um projeto simples, né? Segundo, a complexidade dele exige, muitas vezes, prazos que não podem ser atropelados. Você exige a integração de equipes multidisciplinares. Isso a gente faz com frequência hoje na nossa proposta de integração lá da Promon Intelligence, em que é exatamente juntar partes diferentes num todo que faça sentido e que você tenha todos os elementos para dialogar com todos esses atores envolvidos. Todas essas questões. Agora, Breno, a outorga pela menor tarifa, que é atualmente a modalidade preferida pelo governo, sinaliza preços corretos? Essa é uma questão que a gente precisa ser sincero enquanto nação, tá? Não tem almoço grátis, né? Assim, isso não existe, né? E o fato é que a gente tem procurado privilegiar uma política de menor tarifa possível, tá? A curto prazo, ótimo, né? O problema é que a longo prazo isso não se sustenta.
A gente precisa recuperar um outro valor, já que a gente recuperou o valor da inflação, o valor dos contratos, né, e aprendeu o quanto se ganha em bem-estar, em recuperação das diferenças de renda, diferenças regionais com isso. Talvez seja a hora da gente reconhecer que sistemas de preço precisam ser também respeitados, né? Ele tem uma função, e é sinalizar a escassez das coisas, né? Se eu te dou água de graça, você vai desperdiçar água à vontade, mas se eu aumento o preço da água, você vai ser mais seletivo nisso.